fazer uma evolução do paper ou da implementação? Como é que você está? Eu estou também já incluí modelo de arquitectura en el paper. Mas estoy haciendo ainda a pesquisa na parte bibliográfica. Mas como eu tinha, né, que você não veio na aula passada, eu havia solicitado, né, na aula anterior também, que vocês iniciassem pela descrição da arquitetura, né? Que é o que... Eu vi o correio que você... enfim, não pela revisão de literatura, nem introdução, né? Estou vendo aqui que você está descrevendo, colocando a introdução, uma das últimas coisas que a gente faz, né? Então, na realidade, você tem que focar na implementação computacional e na descrição da arquitetura. Então, tentar estruturar. Professor, na descrição da arquitetura há que fazer uma descrição das 4 camadas? O paper é basicamente isso, né? É a solução baseada, né, na norma. Aí você tem que descrever como você está usando a norma para criar a sua arquitetura. Exatamente daquela forma que eu mencionei anteriormente. Você vai fazer uma descrição geral, vai descrever as 4 entidades, depois vai criar subitens para cada entidade e vai descrever cada uma dessas entidades, né, dessas dimensões, em conformidade com a nomenclatura da norma. Então, é necessário que você estruture o paper, né, começando pela arquitetura, então, que é o que você pode efetivamente contribuir, né, nesse momento, né, criar essa arquitetura e descrever essa arquitetura e, em paralelo, a implementação computacional, né, caso você esteja fazendo, né, enfim. Então, você tem que se dedicar, né, a esta descrição. Então, eu recomendo aí que você se volte lá para o 3º tópico, né, que é o item lá da proposta da arquitetura, e ali você começa a descrever a arquitetura segundo o seu entendimento, usando a figura como referência, citando a figura e explorando, escrevendo e detalhando, né? Se for necessário, você cria mais figuras. E aí você faz o detalhamento dos protocolos, dos sistemas que você vai utilizar, das plataformas que você vai utilizar. Então, você tem que descrever, passo a passo, a solução proposta, né? E que eu espero que esteja sendo implementada em paralelo também, né? Então, recomendo aí que você volte ao paper, né? E tente construir alguma coisa na aula de hoje, né? Deixar ele mais estruturado, porque ainda tem muita coisa que você está mantendo do paper original, né? Como eu falei, o paper original nós utilizamos para ter uma cópia, né? Para que a gente consiga manter a mesma estrutura em termos de formatação. Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo, questões de formato. O título começa com maiúsculas, só a primeira maiúscula, as outras letras são todas minúsculas, então você tem que fazer segundo a norma. Aí você vai usar o template, né? Então, por isso que eu pedi para criarem 2 arquivos, né? Acho que você só tem um arquivo, né? Enfim, onde o segundo arquivo você utiliza para tirar dúvidas sobre as modificações que você está fazendo no seu arquivo de edição, né? Senão você começa a modificar muito e acaba perdendo a estrutura básica
que o paper deveria ter, né? Enfim, então recomendo aí que você tente descrever aí a arquitetura, se concentre aí na arquitetura nesta aula de hoje aqui, e eu vou acompanhando aí o trabalho que você for analisando, tá? Então eu estou disponível aqui, qualquer coisa é só me chamar, tá bom?
Efraim, você quer... Oi, professor. Opa, diga. Não, só entrei para assistir a aula mesmo. Porque as aulas atuais, né, estão sendo de desenvolvimento das atividades, né? Tanto da elaboração do paper, quanto da elaboração da implementação computacional, né? Então, a gente está tentando alinhar, né, as ações, já que tem menos de um mês de aula aí, cerca de um mês de aula, para a gente gerar os resultados esperados, né, em termos dos vários digitais twins aí propostos, né, e em paralelo a documentação e a formatação do paper naquele formato da I3E. Enfim, então acho que parece que a Mariane está aí, né, tentando elaborar o trabalho dela, né, enfim, tentando elaborar. Ela está tentando descrever lá a arquitetura, né, enfim, que ela propôs, que a gente validou em aulas anteriores, e a ideia é caminhar para esta evolução. Bem, com relação lá à sua atividade lá do gêmeo digital no WebGL da RAS, você continuou trabalhando, conversou com o João, como é que está aquilo? Eu conversei com ele, tipo, inclusive dei meio que um tipo de aula assim com ele, para ele, né, explicando como que funcionava, porque eu tinha mexido naquele projeto da StepTools, só que aquele projeto ele é bem antigo, eles fizeram lá em 2010, 11, 12, por aí, e ele está com WebGL puro, e é muito arquivo só para fazer, só para carregar, por exemplo, uma geometria ou fazer alguma coisa assim. Então, aí eu conversei com ele e falei, olha, será que a gente não pode fazer de uma forma um tanto mais simples e que seja uma coisa, um projeto próprio nosso, que a gente possa mexer nele e agregar funcionalidades e que a gente conheça o projeto? Porque estava complicado mexer naquele projeto da StepTools. Pelo menos era o que eu estava vendo, né? Enfim, seja lá qual o caminho, né? Tempinho, então já conheço. Que você queira seguir, ou que ele queira Funciona, seguir. mais ou menos. Que o outro já tinha um modelo 3D, né? Como você já tem um modelo 3D também nessa versão. A única coisa que eu achei que estava meio limitado no modelo que você criou é a cor. A cor não ficou legal, cara. Porque a cor não, professor, mas isso não é um problema. Tipo, esse que está aí é carregado, sabe, diretamente, assim, eu não mexi nele, e inclusive, é um modelo que está em formato, os arquivos, né, estão em formato STL, então o STL, ele não deixa colocar texturas, essas coisas, você só define uma cor para cada peça inteira. Então, o que acontece? A gente pode usar outro formato como o 3MF, que ele já deixa colocar texturas, cores individuais, por exemplo, não, essa peça aqui, ela tem uma cor cinza, mas o parafuso é preto, e isso já é possível com outros formatos. Isso que eu estou tentando te falar. Tem que... olha aquele projeto da StepTools, né, com aquelas cores, né, da forma como eles fizeram, com a iluminação, né, da forma como foi feito, porque aquela máquina, né, ela fica mais visível, ela é mais simples de se observar, né? Ela tem mais detalhes, né? Enfim, então, escolher o formato adequado era mais ou menos o que acontecia lá com o robô Azeia, né? Quando você carregava o que foi criado inicialmente, que não ficou bom lá, que foi feito lá pelo, se eu não me engano, na época lá do Sebastian, né? Aí depois, lembra que eu tinha pedido para a gente substituir, mudamos os arquivos, acho que era .object, né? Se eu não me engano, e foi feito um novo modelo, né? Com cores mais interessantes, né? Que realmente não ofuscasse e não deixasse meio estranho.
Então, naquele modelo que foi criado ali, tem que dar umas enriquecidas e criar, por exemplo, a parte da ferramenta. Então, por exemplo, você pode imaginar o seguinte, você tem um modelo da máquina, tem um modelo da peça, aí você pode pensar, posso imaginar, incluir o modelo da peça bruta, né, e uma outra camada da peça acabada. Aí tem que ver se você consegue superpor um sobre o outro, né, ser translúcido, né, transparente, enfim, ter algum esquema, né, como é feito, inclusive, no Step NC Machine, né, onde ele vai subindo as camadas, né, e vai superpondo uma camada em relação ao outro e mudando a transparência entre os objetos. Bem, aí depois, com uma ferramenta, que a gente deixa uma ferramenta padrão, né, escolhe uma determinada ferramenta para fazer a simulação, você deixa essa ferramenta, lembrando o seguinte, tem que ter na interface ali a parte de zeramento. Por quê? Porque um programa, normalmente, que a gente vai executar na máquina RAS, você vai ter um G54, um G56, vai ter um deslocamento de origem, né, ativo. Então, vai ter que escolher onde é o zeramento, né? Aí talvez tenha que obter essa posição de zero dentro do sistema de coordenada da própria máquina, né? Como a cinemática é bem simples, né? Eu não sei como é que você faz a movimentação, você incorporou, né, as equações em cada eixo para fazer a movimentação, como é que é feito? Sim, nesse caso da RAS é muito simples porque é São todo linear, né? Isso. Mas a gente precisa incorporar a cinemática. O que eu estava fazendo, depois que mandei esse modelo ali para vocês, essa versão ali de demonstração, o que estava fazendo era tentar colocar o modelo 3D do Delta lá, do robô Delta. Só que nesse caso aí eu vou precisar ajustar a cinemática, né, que tudo funcione com as equações cinemáticas para poder saber em que ponto está cada peça, tipo, cada elo e essas coisas. Nesse caso, como é cartesiano, os eixos são independentes, né? Então a cinemática é trivial, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, você tem que prever nas funcionalidades, né, da interface o uso, né, do zeramento. Então, na hora que for usar, ou zera automaticamente, de alguma forma que você consiga colocar numa posição de zero máquina, né, que a pessoa defina, então associa a posição de zero máquina, né, onde a máquina é iniciada, e a partir dali você faz a translação de coordenada e toda a movimentação que você fizer, você posiciona. Quando você receber os tweets, né, os dados publicados pela máquina, ela vai se movimentar de forma equivocada, porque aí vai se movimentar em relação ao zero máquina, né, e não ao zero peça. Então, tem que ter alguma forma de incluir um zeramento, né, que você consiga identificar esse zeramento, né, diretamente, né, porque acho que via os comandos, né, da RAS, você não consegue pegar o que está armazenado no G54, no G55. Não sei se tem um código específico, eu nunca procurei, eu não sei se tem um código específico para pegar esses dados. Se tivesse, né, aí seria até mais trivial, porque aí você teria condições de... Você tem que dar uma olhada naquele... mas de qualquer forma, é provável que não tenha, eu não me lembro, porque ali ele vai exportar, creio que o que está rodando ali no código, né? Então, aqueles parâmetros de máquina, X, Y, Z, carregamento, velocidade de rotação, avanço, então são aquelas informações que foram geradas a partir do código G, né? Então, só que no código G ele foi feito em relação ao zero peça. Então, a gente tem que conseguir identificar essa posição de zero peça no modelo 3D da nosso Digital Twin, né? Caso contrário, nós não vamos conseguir fazer uma simulação realista, porque ele vai mandar para uma posição e a máquina vai para outra, né? Porque ela está considerando a posição dela em relação ao zeramento, né, na construção do seu modelo. Então, tem que, já como foi você que construiu, né, e sabe exatamente o que foi incluído dentro do modelo 3D, você vai ter condições mais claras de saber
onde mexer, né, para ter essa cinemática trivial, né, associada a um procedimento de zeramento, talvez colocar um menuzinho de zeramento, enfim, aí você vê a melhor forma de interfacear com o modelo do Digital Twin. Aí você tem um Digital Twin da máquina, da peça bruta, do desenho da peça acabada, vamos supor que você tem condições também de carregar esse desenho, né? Ou então a gente padroniza, né, para um estudo de caso, né, e carrega de alguma forma, ou então deixa de forma flexível, né, para que o usuário consiga carregar esse programa localmente, né, da própria máquina dele, aí ele carrega e coloca isso sobre a mesa, né, de trabalho, né, e com algum nível de transparência para mostrar o desenho da peça bruta, né, e da peça acabada dentro da peça bruta. E depois a ferramenta, né? Então, aí você também... aí mostrar o modelo do processo de usinagem é mais complicado, né? Porque aí você teria que ir mostrando o corte simultaneamente à usinagem. Então, isso é bem mais complicado de ser feito, né? Então, no primeiro momento, a gente pode simplesmente carregar o modelo da peça bruta, carregar o modelo da peça acabada, carregar o modelo da ferramenta e fazer o procedimento de zeramento do zero peça, para que a gente receba os dados, né, X, Y, Z, velocidade de avanço, etc, 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 e consiga fazer a animação da movimentação dos eixos da máquina, né? Senão a gente não vai ter, de fato, um digital twin realista, né, refletindo exatamente o que está acontecendo ali na máquina, né? Enfim, então era basicamente essas recomendações, né, que eu queria passar aí para você. Eu já tinha passado para o João também, mas eu não sei se ele conversou com você ou não, mas como a gente está tendo essa oportunidade aí de conversar agora online... Eu vou então, tentar agregar essas coisas que o senhor está recomendando agora, melhorar ali também a parte visual da máquina e pensar nessa parte de zero peça e do modelo, né, da peça acabada e da peça inicial, essas coisas. Aí se você puder preparar o seu modelo com uma classe, né, com alguma coisa que receba os dados, né, via o protocolo MQTT, por exemplo, que é o protocolo que ele gosta mais, né, porque parece que funcionou de uma forma mais eficaz, né, enfim. Então, teria que deixar ali preparar uma estrutura de dados, né, para receber esses dados com uma determinada frequência. Então, é o que eu falei com ele, né, para fazer essas coisas, né, eu pedi para ele, né, que durante a construção do software, ele tem que pensar em fazer o software de uma forma onde você tem várias threads, né, executando coisas em paralelo, porque ele estava pensando em fazer muita coisa sequencial, aí não vai funcionar, aí você vai travar a interface. Então, os dados, né, que você recebe, os tweets, né, vamos chamar assim, que você recebe da máquina física, né, tem que ser uma thread, né, tem que ser um processo independente, que não pode estar atrelado à movimentação do modelo 3D. Por quê? Porque se você não recebe dado, a máquina congela, sua interface vai ficar congelada, porque vai ficar esperando receber dados. Então, tem que construir, né, essa estrutura, né, baseadas em threads, né, em linhas de execução, com paralelismo, para que as coisas funcionem, né? Então, você carrega isso, né, esses dados, disponibiliza na memória e a máquina, né, virtual lê dessa posição de memória, lê dessa estrutura de dados que você já carregou. Não precisa ficar lendo diretamente com o MT Connect, que era o que ele queria fazer, né? Então, ele queria ficar conectando as coisas serialmente, né? Então, se um processo congela, toda a interface congela. Não pode acontecer isso. Então, se o MQTT capotar ou acontecer alguma coisa, você ainda tem controle sobre a interface, porque a interface independe, né, desses dados seriais que seriam passados pelo MQTT ou por um outro protocolo de comunicação que você esteja utilizando. Então, tem que tentar criar essa solução, né, em termos da implementação
do software, né, de uma forma um pouco mais robusta, né, para evitar um mau funcionamento e um congelamento e uma perda de controle das ações, porque o processador está tentando fazer uma outra coisa e não está conseguindo, aí ele fica preso naquela outra coisa sequencial que ele está fazendo e não retorna para você manipular a interface, né? Enfim, então tem que construir de uma forma... Aí eu pedi para ele dar uma olhada no JavaScript, né? Como instanciar uma thread, né? Então, você talvez já até saiba, já deve ter implementado alguma coisa aí em JavaScript com threads, né? Enfim, então, mas é só buscar, eu já até busquei alguma coisa trivial, né? Enfim, então você consegue fazer isso, né? Similar ao que se faz em Java, por exemplo, você consegue criar a thread com pequena quantidade de linhas, né? É só chamar a função que vai fazer esse gerenciamento da linha de execução de forma paralela, de forma independente, né, a um processo que foi chamado a partir dele, né? Enfim. Bem, então ficou essas aí como recomendações que eu tinha falado com ele na aula passada, mas como ele não veio nessa aula, eu não sei se ele evoluiu, se ele andou, ele falou que ia ter umas provas aí no meio da semana, né? Enfim. Então, tenta aí ver se a gente consegue dar uma evoluída nisso, né, para aproveitar a disciplina aí para a gente construir parte da publicação, né, com essas documentações e com os resultados que já foram feitos diretamente com dashboard, com Node-RED, né, coisas que já foram, de certa forma, resolvidas, né, e que vão ser parte do descritivo da solução da arquitetura que está presente lá na entidade do usuário de Digital Twin, a parte do dashboard com o Node-RED, né? Ficou faltando agora implementar a outra parte, que é essa do modelo em 3D, né? Em um WebGL ou, né, um framework aí de mais alto nível, né? Como esse que você está usando aí, enfim. E com isso aí a gente tentar deixar o Digital Twin mais robusto, né, mais estruturado, para que a gente tenha a possibilidade aí de fazer um bom paper aí que possa ser publicado em uma dessas revistas que eu estou indicando aí para vocês aí. Bem, então, basicamente foi isso que eu havia definido, né? Então, se você puder contribuir aí nele, né? Enfim, dentro desse contexto, além de construir lá a parte do robô Delta, né? Talvez mais associado à sua tese, né? Enfim, fica interessante. Quer dizer, tudo na realidade pode estar associado à sua tese, né? Fica mais interessante em termos de descritivo, né? Para que a gente consiga realmente avançar. Bem, falando só, te aproveitando aqui, já que eu não estou te encontrando muito lá no laboratório, né? Enfim, existe alguma previsão aí já da sua qualificação ou não? Ouviu aí o que eu perguntei? Está ouvindo ainda aí? Está conectado? Alô, alô? Caído aqui minha chamada. Voltou aí? Tá ouvindo? Estou ouvindo, que caiu aqui minha internet.
Não, é que eu estava te perguntando se você já tem alguma previsão, negócio da qualificação, como é que está aí Professor, eu estou voltando no laboratório essas semanas, desde semana passada, estou indo lá para tentar focar um pouco mais nisso e voltar, porque está faltando só fechar esse documento de alguma forma, não. Enfim, dá uma priorizada aí, mas você tem expectativa ainda esse ano? Porque tem a questão de montagem de banca, aí se você estourar muito tempo, aí já não consegue montar a banca para esse ano, enfim, tem que ver aí se você consegue fazer alguma coisa aí até novembro, né? Não, professor, a qualificação, eu não posso passar desse mês de finalizar isso, ou talvez até metade de novembro, para poder marcar ainda esse ano e qualificar esse ano. Então tá. Então, já estourei o tempo. Enfim, melhor definir o quanto antes para não te prejudicar mais à frente aí, né? Enfim, então eu fico aguardando aí, quando você conseguir ter uma definição, um documento mais próximo de ser concluído, aí você pode já compartilhar comigo, ok? Tá, beleza, professor. Tá bom, então valeu, Efraim. Tá, valeu, professor.
Profesor, Sim? Oi, estou ouvindo. es que eu estaba editando paper y está como Você quer compartilhar? O que você quer fazer? Porque eu não estou ouvindo. Está sem som. Está muito baixo. Bem, compartilha, se for o caso. vendo. Ainda não chegou. Chegou, só que a resolução está ruim. Eu vou tentar entrar no seu paper aqui. Es que está grabado, no sé. Está muito ruim a sua conexão. Estou abrindo aqui. Vou ver se é o seu. Acho que é o seu esse. Sim, já abri. Diga o que você quer mostrar. Estou no item 3 aqui, arquitetura proposta, digital twin, baseado na ISO 23247. Na realidade, você tem 4, né? Está chamando, o domínio não é muito bom, né? É melhor chamar de entidades, né? Na realidade, você tem as 4 entidades, né? E você tem que entrar em cada uma delas como sendo subitens, né, da sua arquitetura. Está ouvindo? Estou editando. Você tem que pegar a norma. Você abriu a norma, você tem que usar a terminologia da norma. Sí, en la norma se refiere por... Estaba leyendo a norma. Eu não estou ouvindo, eu não consigo te ouvir. A sua ligação está horrível. ¿Cómo? Isso, aí fica melhor. Es Só que mi pantalla do Overleaf está trabada. Creo que es por mi conexión.
Bem, aí você tenta editar, então, dá uma melhorada, enfim. Sim, eu vou editar mientras tanto no Word e depois pego. Tá, ok. Então, vamos ver se na próxima segunda-feira você chega num detalhamento maior, né? Porque praticamente não evoluiu, né? Mas vamos lá, vamos tentar evoluindo, né? Como todo mês aí para chegar a algum resultado, ok? Ok. How long have you been on strike? Since this morning. A Russian oil team